percurso começou primeiro como aluna, não é? Fiz a licenciatura em História, surgiu na altura uma reforma de estudos que permitiu que uma licenciatura que era de 5 anos pudesse ser feita em 4 anos, e eu optei pelos 4 anos. E a seguir a esses 4 anos de formação na Faculdade de Letras, no curso de História, fiz o que se chamava curso de especialização em bibliotecário arquivista, precisamente que nos dá a formação para podermos vir depois a trabalhar em bibliotecas e arquivos. Esse curso era de 2 anos e seguia-se depois ainda meio ano em tempo integral de estágio numa instituição ou 1 ano em tempo parcial. Eu fiz o meu estágio 1 ano em tempo parcial, porque estava a lecionar na altura, em Penacova, e então trabalhava de manhã na Biblioteca Geral, que foi onde fiz o meu estágio, e depois seguia de tarde para a escola. Só mais tarde, em 1983, é que entrei aqui no arquivo já como técnica superior de arquivo. Primeiro porque, entretanto, fui adquirindo formação para poder ingressar numa biblioteca ou num arquivo, porque me seduzia também o trabalho em bibliotecas e arquivos, embora eu gostasse bastante de lecionar. Foi talvez até uma razão prática que me levou a abandonar o ensino. Razão prática no sentido que tinha que andar na estrada sempre e cansava-me muito o trânsito e conduzir. E, portanto, optei por vir para o arquivo quando me foi colocada essa hipótese. E sempre gostei de trabalhar com documentação. Em criança, quando encontrava em casa dos meus avós documentação manuscrita, livros antigos, era um mundo para o qual eu sentia um certo apelo e não estou arrependida pela opção que fiz. Depende da instituição do arquivo em que estiver a trabalhar, porque há arquivos muito diferentes, há arquivos institucionais de ministérios com documentação contemporânea e atual, há arquivos de universidades, há arquivos distritais. Este arquivo é de facto, reúne em si condições muito atrativas, muito apelativas para quem adora a profissão e quem gosta do trabalho como arquivista, porque é não só o arquivo da universidade, como é também arquivo distrital de Coimbra, portanto tem uma diversidade de fundos documentais, tem mais de 500 fundos documentais. Em termos arquivísticos, um fundo documental é um acervo que provém de uma instituição, portanto estão aqui representadas mais de 500 instituições em 10 km de distantes que temos nos depósitos. E, portanto, o trabalho do arquivista é, em primeiro lugar, descrever a documentação, tratar arquivisticamente a documentação, que é compreender o contexto em que foi produzida, organizá-la segundo regras arquivísticas internacionais que estão adotadas e divulgadas pelo Conselho Internacional de Arquivos. Mas depois, a par desse tratamento documental, há ainda a difusão da informação, a difusão do que extraímos desses documentos, dar a conhecer essa documentação, e essa divulgação pode ser feita com trabalhos que publicamos. Hoje em dia, com os trabalhos não são publicados impressos, são colocados no nosso site, com exposições documentais que fazemos, com organização de workshops, de encontros que fazemos aqui na nossa sala de exposições. Portanto, é um trabalho muito diverso, mas depois há um trabalho cotidiano, a que não fugimos, que é o de receber pedidos de informação por mail e dar respostas. E como somos também arquivo distrital, temos que fazer emissão de certidões que são necessárias para a vida diária das pessoas, porque temos um acervo de documentação notarial, judicial, registro civil e registro paroquial, a que as pessoas recorrem a nós precisamente para obter cópias certificadas de documentação. Lembro-me, e não podemos esquecer-nos de situações, por exemplo, de pedidos de dupla cidadania, dupla nacionalidade. Recebemos
quase diariamente pedidos de pessoas provenientes do Brasil que querem ter também cidadania portuguesa, porque os seus avós eram portugueses e, portanto, há que prestar esses serviços e fornecer esses documentos certificados. O mesmo se passa com a documentação notarial, há alguém que precisa de fazer prova legal da posse de uma propriedade, de uma escritura de sociedade, seja o que for. Portanto, é um trabalho muito diversificado. E o acolhimento de leitores também na sala de leitura. Para mim é entusiasmante porque, pronto, adoro o que faço, gosto do contacto com a documentação, que inicialmente, quando comecei este trabalho cotidiano, quando deixei o ensino e deixei o burburinho da escola, o contacto com os alunos, senti que havia um silêncio pesadíssimo no trabalho e um isolamento. Acaba por haver um isolamento muito grande no nosso trabalho, porque é quase só o nosso contacto diário com o documento, o nosso diálogo com o documento no tratamento documental. Depois, claro, há também o contacto com o público e com colegas e com outras instituições. Quanto a mim, talvez pela minha formação em História, outra pessoa que não tem essa formação de base pode não ter este apelo e este interesse. Para mim é a descoberta do passado, é conhecer o que nos antecedeu, é um sentido de responsabilidade também de preservar a documentação e de garantir que ela chegue às gerações que nos sucedem, e é também perceber o que é o tempo na nossa vida. Isso, ao trabalharmos com documentação de períodos cronológicos tão diversos, nós ficamos no meio de tudo isso. É como se entrássemos em bolhas de tempo, em cápsulas de tempo, quando trabalhamos com uma documentação do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, com aquela instituição que estamos a trabalhar, com a própria universidade. Portanto, leva-nos a conhecer esse passado que nos dá uma certa formação, não é? E que nos permite conhecer a riqueza deste património arquivístico que aqui temos e a importância que ele tem para trabalhos de investigação. Eu sei que entrei aqui no arquivo em 14 de outubro de 1983. Fixei sempre essa data, portanto, vou fazer tantos anos de casa e não me sinto cansada daquilo que faço. É sempre uma motivação diária. Posso ir ter um contacto novo com alguém, posso ir ajudar alguém na sua pesquisa, posso eu própria satisfazer-me ao encontrar documentação e fazer eu os meus trabalhos também de investigação, porque também gosto de os fazer. Portanto, não me canso da profissão. Podemos descobrir, sei lá, tanta coisa, quer dizer, temos que saber observá-lo e saber extrair dele as informações, porque não é só o nosso contacto com o objeto que nos vai dar essas informações, saber interrogá-lo, saber conhecê-lo, compreendê-lo. As nossas peças documentais, essas contam-nos muito, porque se as lermos, contam-nos o testemunho de quem as escreveu, o conteúdo do que está ali escrito, e o próprio documento também nos fala de outra forma, o papel que serviu de suporte para a escrita, que papel é esse, onde foi fabricado. Podemos fazer estudos sobre as marcas de água que estão no papel, que é um tema que eu também me dedico e que gosto. Aliás, a própria marca de água pode ajudar-nos a datar um documento que não está datado, por não estar, por exemplo, completo e não se encontrar a datação, e através dessa marca d'água nós podemos situar no tempo, num espaço cronológico limitado, claro, não é um ano certo, podemos identificar a data em que o documento foi escrito. Portanto, um documento transmite-nos muito sobre a pessoa que o escreveu, sobre o período em que foi escrito, o contexto em que foi escrito e as informações que nos dá. Hoje poderão achar que é estranho, mas quando aqui ingressei não trabalhávamos com computadores, portanto
foi uma atualização de formas de trabalhar, de que forma esses meios técnicos nos vieram auxiliar. Por exemplo, nós registávamos a descrição documental em fichas, ou fazíamos índices, depois eram organizados alfabeticamente por fichas. Vejam como isso era trabalhoso e moroso e limitava um pouco a diversidade de trabalhos que pudéssemos fazer. Hoje isso um computador ordena-nos logo alfabeticamente e, portanto, permite-nos agilizar outro trabalho e fazer pesquisas de outra forma depois de lançarmos a informação, por exemplo, na plataforma informática que temos, que é o Archivo, uma plataforma informática onde está a descrição da documentação e que fica acessível a todos depois de estar disponibilizada no nosso site. Os desafios foram estes, o deparar-me com novas tecnologias, essas aprendizagens, o conseguirmos ingressos de documentação, que é outra das nossas tarefas também. Há a documentação que aqui entra por obrigatoriedade legal, as incorporações de documentos, mas depois podemos fazer aquisições, se encontramos documentação à venda e que é relevante, como foi, por exemplo, aquele copiador de correspondência de Frei Francisco de São Luís, depois Cardeal Saraiva, que adquirimos. Também vamos agora adquirir um outro manuscrito relativo a uma irmandade aqui da zona de Vila Nova de Poiares, um manuscrito do século XVII, e, portanto, são desafios este de estar alerta para estas situações. São desafios, por exemplo, o viver uma pandemia e trabalhar no arquivo, de que forma podemos ultrapassar essas nossas limitações que nos são dadas, quer ao arquivo, quer a outras áreas profissionais. Por isso começamos a animar mais o nosso site, a fazer exposições virtuais que são colocadas no nosso site, e também a própria manutenção do edifício é um desafio. Por exemplo, este edifício tinha um sótão que não estava aproveitado e que foi lá construído mais um piso de gabinetes. Portanto, viver e trabalhar aqui diariamente com obras a decorrer no edifício não é fácil. Portanto, são desafios também o da falta de colaboradores que hoje temos, porque já fomos um corpo técnico de pessoal muito mais alargado do que é hoje, e os desafios do que nos é pedido continuam a ser os mesmos ou são mais ainda. Portanto, são também esses outros desafios. Nunca param. Em 10 quilómetros de documentação há muitos segredos, há muitos tesouros que já são conhecidos, os estatutos pombalinos da Universidade de 1772, o diário da visita do Marquês de Pombal a Coimbra, em 1772, quando veio fazer a entrega dos estatutos. Não é uma raridade, porque a Biblioteca Geral também tem outro diário, não sabemos qual é a cópia e qual é a original, feito pelo secretário da Universidade, onde estão descritos todos os dias em que o Marquês de Pombal esteve em Coimbra e permaneceu, e como é que se processou a entrega dos estatutos, o cerimonial todo na Sala dos Capelos. Temos o livro verde da Universidade, temos o diploma de Dom Dinis. Portanto, isso são peças principais, basilares, que formam a riqueza do arquivo. Mas depois já há uma série de documentação que à partida pode não ter interesse, mas se vamos vê-la com outros olhos, encontramos-lhe de facto importância.